Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma disciplina aqui. Hoje, né, a gente vai estar estudando pré-leção em Isaías, tá? Para mim, né, uma matéria, uma disciplina que chama muito a atenção, é muito urgente para os dias de hoje, a gente compreender, né, os escritos desse profeta, a história do profeta Isaías, o que ele profetizou, o que ele escreveu, toda a teologia que está dentro, né, desses escritos. Então, nesse momento, né, nessa aula, a gente vai estar estudando sobre esse tema, né? O que eu separei, né, reservei aqui para a nossa disciplina, nós teremos aí 4 aulas, 4 encontros nas quartas-feiras, e também nós teremos aí 4 aulas complementares, tá? Então, o que é que a gente vai ver nesse espaço de tempo, nesse intervalo aí dessas 4 aulas, né? A gente vai estudar um pouco sobre a autoria do profeta Isaías, quem foi o profeta Isaías. E vamos estudar de duas formas. Vamos ver tanto um pouco sobre a sua biografia, quem ele era, é, quem, da, é, é, vamos estudar quem ele era, o que tem de disponível, né, sobre o profeta, tanto no seu livro como também fora do seu livro, né? A gente sabe que tem alguns livros da Bíblia que traz um contexto sobre ele. A gente vai estudar também, né, a parte, digamos assim, todo o contexto histórico, todo o contexto social, todo o contexto religioso do período do profeta Isaías. A gente vai ver que é muito importante a gente compreender isso daí, porque o contexto é quem vai, irmãos, ditar o comportamento do profeta, inclusive até a própria mensagem divina, né? À medida que o comportamento do povo vai mudando, a profecia ela vai se desenhando, né? Baseado nessa mensagem de Deus para o povo, né? Esse oráculo divino, ele vai sendo aí revelado para o profeta. Vamos estudar também o panorama do livro, então vamos ver sobre os principais temas, o que o profeta aborda, por parte, né? Vamos entender aí passo a passo de cada um desses momentos, tá? Desse livro. Nesse panorama, vamos fazer algumas divisões de forma didática, né? O livro não tem essas divisões. É sempre bom lembrar que o livro bíblico, né? Ele é escrito de forma contínua, de forma constante. Não tem essa divisão de capítulos e versículos. Essa divisão ela veio posteriormente, mas a fins didáticos a gente vai aí fazer essa divisão, né, para a nível de organização, a nível de conteúdo, a nível pedagógico, para que a gente possa compreender melhor o que está ali, né, dentro dos escritos do profeta, tá? Então, vamos falar um pouco sobre os blocos temáticos, um primeiro bloco que fala a respeito do juízo divino, o castigo divino sobre Israel, mas também a gente vai falar um segundo bloco que é sobre a esperança, né? A esperança que Deus traz para o seu povo, não deixa o seu povo ali condenado, né? Ele traz aí essa esperança. Esperança, consolo e tudo mais. Vamos falar também um pouco sobre a cristologia do livro do profeta. Tá? A cristologia de Isaías, né? Essa ideia do Cristo que vem como redenção, como salvador, como servo sofredor. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também um pouco da pneumatologia, né? O livro do profeta Isaías trata também sobre o espírito sobre o servo. Então, falar um pouco aí sobre essa ideia do Espírito Santo, né? Do Espírito sobre o servo dentro do profeta Isaías. Vamos falar também, né, nessas 4 aulas, né, a parte escatológica do curso, do curso não, do livro, onde traz aí essa conexão com o Apocalipse. Os últimos capítulos de Isaías tem uma conexão com o Apocalipse, um paralelo muito grande com o Novo Testamento, e a gente vai tratar sobre isso, tá? Além dessas 4 aulas principais, né, digamos assim, as aulas complementares dessa disciplina, a gente vai ver pontos específicos dentro do livro, né, o que a gente chamaria, entre aspas, né, eu não gosto muito dessa terminologia, por isso eu coloquei as aspas, né, porque dá a entender que que o restante do texto não é importante, não é especial, não é principal, não. Todo texto é importante, todo texto é especial, todo texto é principal, tá? Mas a gente vai estudar esses capítulos, digamos assim, que chamam
né, que tem aí pontos muito específicos, né, que são pontos chaves para a compreensão do profeta, inclusive até com os próprios paralelos que existem dentro do Novo Testamento, a gente vai estudá-los, né. Nas aulas complementares eu até vou usar uma nomenclatura chamada laboratório, então a gente vai fazer um laboratório de exegese, tá? Então, na primeira aula complementar, a gente vai estudar sobre o Isaías capítulo 6, né, que é muito conhecido, muito pregado. Já eu escutei várias pregações sobre Isaías capítulo 6, acredito que os irmãos também, mas a gente vai esmiuçar, né, vai esmiuçar esse capítulo. Vamos fazer análise dessa visão do trono, essa purificação, esse envio, todo o aspecto missiológico que existe dentro do capítulo 6, tá? E também vamos falar um pouco sobre a aplicação homilética, né? Uma aplicação homilética para pregadores dentro dentro desse capítulo 6, tá? Nossa aula complementar número 2, eu pensei a gente fazer um laboratório messiânico, né? Vamos estudar capítulo Isaías 9 e 11, né? Sobre os títulos do Messias, o governo do Messias, o espírito sobre o renovo, ainda falar um pouco aí desse capítulo, fazer esse paralelo entre os capítulos 9 e o capítulo 11, tá? Vamos estudar aí nesse intervalo. Para a nossa aula complementar de número 3, eu pensei da gente fazer o laboratório cristológico, né? Vamos estudar Isaías 53, tá? Um cântico, né? Vamos estudar a estrutura desse cântico, essa substituição penal, né? Esse castigo que Cristo levou sobre nós e que essa pena que era para nós, né? E foi sobre ele. A gente vai falar sobre cura, sobre redenção e também uma aplicação pessoal de Isaías 53 para os dias de hoje, tá? E na nossa quarta e última aula, a gente vai fazer um laboratório escatológico, né? Um laboratório escatológico, essa ideia do novos céus e nova terra, juízo e restauração, essas conexões com o Apocalipse, né? E também uma aplicação pessoal, pastoral, para os dias de hoje, dessa parte final aí de Isaías, tá? E desde já, irmãos, aí eu vou fazer agora realmente assim, uma convocação, um chamado, né, para os irmãos durante essa disciplina. Não tem como a gente estudar Isaías sem ler o livro do profeta, tá? Então, desde já eu não faço somente um convite, né, porque um convite a pessoa tem a opção, né, de negar, né? A pessoa fala, não, muito obrigado, mas hoje não, hoje eu não vou. Não é bem um convite, né? É uma convocação, né? Um chamado para os irmãos durante essa disciplina a gente ler juntos, né? O profeta Isaías, tá? O profeta Isaías. Vou organizar direitinho um cronograma para deixar disponível para os irmãos para a gente ler durante essas próximas 4 semanas todo o livro, né? Eu sei, irmãos, são muitos capítulos, professor, eu não tenho tempo, então, irmãos, vamos organizar a nossa rotina, né, para juntos a gente ler, né, esses capítulos. Eu tenho dificuldade, fico cansado na leitura. Hoje em dia a gente tem o audiolivro, irmãos, a audiobíblia, a Bíblia em áudio, na verdade, e que tem essa ferramenta, né, que você pode ir escutando o texto sagrado. Lógico, o ideal é você sentar, ler, estudar, né, mas a gente sabe que no mundo de hoje, né, no mundo corrido de hoje, as pessoas elas não têm esse contato, né, às vezes de parar, pegar um comentário teológico, pegar 2, 3 versões da Bíblia e ler aqueles capítulos várias vezes. Se você tiver essa oportunidade, amém. Faça isso, estude Isaías e leia dessa forma. Mas se você talvez tenha essa dificuldade, né, de não consigo, professor, mas coloque pelo menos, irmãos, pelo menos o áudio, né? Escute pelo menos o livro, né? Escute pelo menos o livro durante esse período, tá? Não é nós teremos aí aproximadamente 30 dias, né? 4 semanas, 30 dias, dá tranquilo para a gente ler, para lermos juntos esse livro, tá? Vamos ler aí juntos o profeta Isaías, tá bom? Então, dito isto, né, vamos orar para iniciarmos essa disciplina, para iniciarmos essa aula, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai amado, te damos graças, Senhor Jesus, nesta hora, nesse momento, por essa aula, Senhor. Esse momento que o Senhor reservou para aprendermos mais da tua palavra. Senhor, tu sabe todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, os nossos pecados.
Perdoa, Senhor, as nossas falhas, e eu te peço que o teu Santo Espírito venha estar guiando cada momento dessa aula. Senhor, sem o teu Espírito não somos nada, e necessitamos de ti para compreensão, Senhor, para revelação, Senhor, para o entendimento desse texto. Senhor, se o teu Espírito não for conosco, Senhor, isso aqui será apenas um momento acadêmico, um momento literário, e não trará para cada um de nós a revelação, o alimento espiritual, que é a tua palavra. Te peço nessa hora que tudo aquilo que a gente vem estudar, Senhor, venha começar primeiro transformando os nossos corações. Arranca, Senhor, tudo aquilo que está petrificado, todo o coração de pedra, e dá-nos, Senhor, um coração de carne, um coração cheio, Senhor, do teu amor e do teu Espírito Santo. É assim que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, vamos iniciar aí nossa aula número 1, tá? Aula número 1 sobre o profeta Isaías, preleção Isaías. Estamos iniciando, vamos dar esse start, né, esse começo aí no nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá. Introdução a respeito do profeta Isaías, né, do livro do profeta Isaías, tá? O livro de Isaías, irmãos, ele é chamado, né, ou considerado o primeiro dos livros proféticos na Bíblia hebraica, tá? A gente chama de Bíblia hebraica, a gente entende ali como texto massorético, né, ou aquele texto ali reconhecido, canonizado dentro de Israel, né, pelos judeus, tá? E a gente vê, né, que em Israel houve várias ocorrências do nome do profeta Isaías. Tá? Muita gente acha que só existe um Isaías na Bíblia, só um profeta Isaías. Não, de verdade, profeta só tem ele. Mas a gente vê o nome Isaías presente em outros personagens dentro do próprio texto sagrado. Mas a gente percebe que dentro do próprio texto do profeta, ele traz uma diferenciação, né? Ele é distinguido dos seus xarás, né? Das pessoas que têm o seu mesmo nome, com a adição de que ele não era só Isaías, mas ele era Isaías, o filho de Amós. Era um título, né, uma nomenclatura bem comum dentro dos textos proféticos, né? A gente vê que os profetas eles colocavam ali de quem a sua genealogia, colocavam ali o reinado, né, que eles profetizaram para localizar cada um no tempo, no espaço, no período e quem eles eram, tá? Lembrando aqui, irmãos, que a gente está falando de um período onde a gente não tinha, né, identidade, não tinha CPF, não tinha Gov, né, não tinha nada, não tinha um banco de dados específico como a gente tem hoje. Então as pessoas elas eram reconhecidas dentro das tribos de Israel, dentro das famílias judaicas, pela genealogia, tá? Pela genealogia. Então a genealogia é que trazia, né, essa identificação para cada uma dessas pessoas, tá? O livro de Isaías, né, ele faz parte desse grande bloco, né, de texto profético, chamado Profetas Maiores, tá? Particularmente, Basílio, eu não gosto muito, eu sei que ela é muito comum, todo mundo usa, até para a gente ensinar para as crianças, a gente ensina, né, profetas maiores, profetas menores, né, e essa classificação, todos sabem que ela se dá pela ideia, né, pelo volume textual de cada um desses profetas. Então, um profeta que tem um texto maior, ele é chamado de profeta maior, e um profeta que tem um texto menor, ele entra ali no grupo dos profetas menores. Aí você pergunta, não, mas e Daniel? Daniel tem um texto pequeno, entra nos maiores. Então, eu particularmente não gosto, Basílio, não gosto dessa classificação de profetas maiores e menores. Então, eu prefiro uma outra classificação que a gente chama, né, profetas literários e não literários, né? Profetas que deixaram escritos e os profetas que não deixaram escritos. Então, cito, né, explico como exemplo o profeta Elias. Então, a gente tem o profeta Elias, que foi um profeta extremamente importante dentro do cenário de Israel, que profetizou, que operou maravilhas, que é citado no Novo Testamento, e não deixou nenhum livro, né? Não existe o livro
do profeta Elias, por exemplo, né? Não tem nada escrito, não existe o livro de Elias, não existe o livro de Eliseu, dentro desse cânon do Antigo Testamento. Já em contraparte, assim como Elias, Eliseu, outros profetas, né, como Natã, não tem, são profetas mencionados no texto sagrado, são profetas importantes e que não deixaram escritos. O que eles realizaram foi relatado, foi redigido, foi escrito por outras pessoas, tá? E a gente tem esse grupo de profetas, profetas não literários, profetas que não deixaram escritos. E a gente tem os demais profetas, que foram aqueles que deixaram escritos, são os profetas literários, tá? E aí entra todo mundo, maiores e menores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e tudo mais, tá? Aí você pergunta aí, Daniel, professor, Daniel, a questão de Daniel é o próprio, digamos assim, a própria estrutura literária de Daniel, ela entra mais para uma literatura apocalíptica do que profética, né? Porque, por vários pontos, a gente tem uma parte histórica dentro do livro, os primeiros 6 capítulos, a gente tem, a partir do capítulo 7, um relato apocalíptico, não na forma que os demais profetas eles tinham, mas de uma forma mais de visões. Pode prestar atenção. Os profetas, irmãos, no Antigo Testamento, e aqui já me antecipando, né, para alguns pontos que a gente vai falar na aula de hoje, eles tinham, né, algumas maneiras de receber a mensagem divina, né? Alguns escutavam nitidamente a voz de Deus, né, de maneira clara e audível, escreviam. Outros, eles escutavam a voz de Deus no seu entendimento, né, no seu interior. Outros tinham visões, né, viam, né, Deus abria os olhos espirituais e mostrava ali, trazia ilustrações para explicar para eles o que o povo estava fazendo, ou o que ia acontecer. Então existiam várias formas de Deus ele se comunicar com os profetas, e os profetas eles recebiam esse oráculo, essa revelação, e traziam, né, para o povo, né, essa interpretação ou essa transcrição, tá? E só que a gente vê algo diferente no profeta Daniel, que dentro da escola de profetas, né, que a gente também vai falar um pouco mais à frente, ele tem um comportamento distinto desses demais profetas, porque ele tem um falar divino, né, uma comunicação divina por sonhos. Por sonhos, Daniel sonha durante, né, ele tem esses sonhos, né, ou esse abrir de olhos espirituais nesse momento, então nisso aí já tem uma certa distinção. Os profetas também tiveram visões e tudo mais, mas Daniel, ele entra dentro dessa escola de profetas, né, ele se distingue, né, não, e aí não que ele não seja profeta, não, ele tem todo um conteúdo profético. Assim, por exemplo, né, se a gente fazer um paralelo, digamos assim, né, no sentido de diferenciação, a gente teria como exemplo, por exemplo, os evangelhos sinópticos e o evangelho de João. Os 4 são evangelistas, né? Os 4 trazem a mensagem do evangelho, só que 3 se assemelham mais, dadas várias características, e João ele tem uma característica diferente. Do mesmo jeito aqui como Daniel, né? Os demais profetas eles escrevem de uma forma, eles têm um relato um relato de um jeito, e Daniel ele, dado o seu conteúdo profético, ele tem outras características, tá? Outras características. Então a gente tem aí a gente pode fazer essa distinção, né? Essa diferenciação entre eles. E, além, né, dessa classificação, dele ser chamado aí profetas maiores ou profeta literário, ele é, irmão, popular entre todos os famosos mensageiros de Israel, tá? Então, o nome de Isaías, ele marcou, né, a história de Israel, e ele é mencionado, né, não só no Antigo Testamento, mas ele vai também para o Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, né, ele é citado ou aludido cerca de 419 vezes, tá? Então ele é muito mencionado. Ele é muito a mensagem de Isaías, né, ela é repetida, né, e replicada dentro aí do Novo Testamento, tá certo? Sobre a vida pessoal do profeta. Agora a gente vai falar um pouco assim sobre a biografia, né? A biografia dele, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, nos dias que ele viveu, a gente vai falar um pouco aí sobre a vida dele, né? Quem ele era. Tá? O nome, né, do livro traz o próprio nome do profeta, Isaías, que tem, né, como significado, né, o Senhor é a salvação, né, ou Yahvé salva, ou Yahvé salva, ou Yahvé salvou,
depende aí da tradução, né? Inclusive, existe até essa curiosidade, né, que as pessoas elas mencionam que o próprio nome do profeta Isaías já é uma profecia, né? Ele já traz esse cunho profético dentro do seu próprio nome, né? Essa ideia de Iavé, não, na verdade, Yeshua, Yahu, né? Ou seja, o Senhor, ele é essa salvação. E esse tema, o nome dele, né, traz já o tema principal da sua profecia, né? Essa ideia de que Deus salva, Deus restaura, Deus julga para salvar. Então, a gente tem esse texto, né, esse nome, já impresso também no conteúdo da profecia, no conteúdo do livro. Tá? E dentro da teologia pentecostal, né, a gente já tem esse espelho, né, esse reflexo de que a salvação ela é uma obra exclusiva de Deus. Tá? É Deus quem salva, é o Senhor quem salva o homem, né? Não é pelas obras, né? Não é pelas obras, mas pela graça, tá? Com relação à vida pessoal, digamos assim, muito pouco se sabe sobre essa parte, né? A gente tem ali alguns vislumbres, né? Alguns relatos do que poderia ser um pouco mais, assim, sobre a vida dele, mas é tudo muito pouco, né? Não tem, o texto ele não traz detalhes de Isaías, ele não coloca o foco em si, né? Ele coloca o foco em Judá, o foco em Israel, o foco ali nessa missão, tá certo? Com relação a tempo, a período, assumimos que ele nasceu em Jerusalém, ali por volta de 770, 760 antes de Cristo, ou seja, ali o século 8 antes de Cristo. É, se essa suposição, né, de tempo, né, essa cronologia, ela estiver correta, ele teria ali aproximadamente entre 20 e 30 anos de idade quando ele começou o seu ministério profético. Então aqui, irmãos, a gente também já desmistifica uma coisa que é muito comum, né? A gente sabe que é uma visão um pouco aí, digamos que hollywoodiana, uma visão americana, de trazer, né, os profetas, como até o próprio Moisés também os demais personagens do Antigo Testamento, como um senhor já de idade, né, barbudo ali, quase mais para lá do que para cá, quando eles são chamados, né? Pode prestar atenção, se você colocar lá colocar no Google Imagens, Profeta Isaías, ou ver qualquer filme, ou qualquer série, do que seja, quando traz os profetas, traz nessa visão de que ele já era um senhor de idade, né, uma idade bem mais avançada. E só que a gente vê, né, de forma distinta, né, quando a gente vai para o texto sagrado e analisa, né, de forma mais acurada, né, de forma mais próxima, a gente vê que os profetas, até os discípulos também de Jesus, eles foram chamados muito jovens, né, ali entre 20 e 30 anos de idade. Tá? 20 e 30 anos de idade receber esse chamado e começar o seu ministério profético, tá? E essa pressuposição, né, é baseado justamente que a visão que de Isaías ali no capítulo 6, ela tem ocorrido, né, no ano em que o rei Uzias morreu, tá? E aí, até antes da morte do rei Uzias, ele não tinha iniciado o seu ministério. Quando o rei Uzias morreu, ele tem essa visão e ali ele inicia esse ministério sagrado, tá? Então, de acordo com Isaías 1:1, ele profetizou sobre Judá e Jerusalém, sobre Judá e Jerusalém durante os dias do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Você pergunta, professor, como assim Judá e Jerusalém? É sempre bom lembrar, irmãos, que Isaías ele surge no contexto, mais à frente a gente vai ver um infográfico falando sobre isso, do reino dividido. Né? Então a gente tem aí o reino dividido, a gente tem um reino primeiro unido, né, que foi ali Saul, Davi, Salomão. Pós-morte de Salomão, o reino se divide em norte e sul. Então a gente tem profetas que têm uma manifestação profética no reino do norte, com a capital em Samaria, e a gente tem os profetas do reino do sul, do reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Então a gente tem profecias de Isaías direto para Jerusalém, que ele fala filha de Jerusalém e tudo mais, e também a gente tem as profecias sobre Judá, que ele também traz isso. Então, ele profetiza ali sobre esses dois. A gente tem também alguns profetas que profetizam nos dois reinos, tá? Nos dois reinos, trazem mensagem pelos dois reinos. A gente tem aí sobre tá? Alguém abriu o microfone, não sei.
Alguém tem alguma dúvida? Não, acho que não, deve ter sido por engano. Então a gente tem aí, né, esse Isaías profetizando no norte e profetizando no sul, tá? Ele compartilhou, né, o seu ministério durante esse século 7, 8 antes de Cristo, né, século 8 antes de Cristo, perdão, com Amós e Oséias, como está falando para vocês, no Reino do Norte, e também com Miqueias, no Reino do Sul, em Judá. Que também é outra coisa que a gente desmistifica, né, irmãos? Algumas pessoas, elas às vezes têm essa ideia, eu pelo menos, né, tinha quando era adolescente, né, e tal, quando estava lendo ali, acho que foi um dos primeiros grupos de livros que eu li, que eu lembro, né, que eu tenho lembrança de ler de maneira sistemática, de maneira organizada, assim, e lendo e estudando, foram os profetas. E eu tinha a sensação seguinte, eu não tinha muito essa noção de norte-sul, divisão, então eu ficava muito confuso quando aparecia, por exemplo, Samaria, Israel, Judá, Jerusalém, eu não entendia nada, achava que era tudo uma coisa só, né? Mas não, tem as diferenças. Mas eu tinha a impressão que era morrendo um, aparecia outro. Morria um, aparecia outro. Cada livro, um seguido do outro, né? Era como se um profeta pós outro. E na verdade não. A gente vê aqui que Amós, Oséias e Miqueias foram contemporâneos de Isaías, ou seja, eram 4 profetas, irmãos, ali naquele reino profetizando, né? Profetizando, para vocês verem a dureza do coração do povo. Irmãos, uma pessoa como Isaías, que se levanta profetizando, e o povo não escuta, né? E o povo não escuta. E os demais profetas chegaram ali também e o povo não escutava, para vocês verem a dureza do coração das pessoas, tá? A tradição rabínica, né, diz que Amós, o pai de Isaías, era irmão do rei Amazias, né? Porém, não tem nenhuma confirmação adequada sobre isso. Assim mesmo, né, alguns intérpretes, eles creem que a gente pode, digamos assim, fazer uma inferência sobre essa informação, dada a conduta de Isaías, né? Isaías, ele tinha uma influência na corte, né, num ambiente ali real muito forte, que não é, às vezes, tão digamos, comum entre muitos profetas. Tá? Muitos profetas, eles profetizavam normalmente para o povo, para a liderança religiosa, falava-se, tinha assim uma profecia ou outra ali para o rei, mas assim, a gente vê muitos profetas profetizando para a população, para todo mundo. E Isaías, né, ele profetizou também, né, para a população e tudo mais, mas ele também tem um contexto, né, tem ali um arco dentro da história profética, muito dentro da realeza, né, dentro da realeza. Então, acredito-se, né, alguns teólogos, historiadores fazem essa inferência de que ele vinha ali de uma nobreza, né, vinha ali de uma família nobre, tá? A respeito, né, da vida doméstica de Isaías, ou seja, a gente já vai agora caminhar para um núcleo familiar, para o núcleo pessoal do profeta. A gente sabe que ele era casado, né? E ele teve pelo menos aí 2 filhos. Isso está lá em Isaías capítulo 7, né, versículo 3, capítulo 8, versículo 3, e também no versículo 18, tá? São as informações aí que a gente tem de maneira bem breve, bem resumida, a respeito da vida do profeta, tá? Ele foi casado, né, e a sua esposa, não tem o nome da esposa no livro, mas ela é chamada de profetisa, né? Ela é denominada, entre aspas, aí, a profetisa, tá? Sobre essa ideia, irmãos, da profetisa, né, da mulher profetizando, isso não era algo incomum no Antigo Testamento. A gente vê que outras mulheres, né, dentro do próprio texto sagrado, também receberam esse título. A própria Miriam, né, Débora, temos aí exemplos de mulheres que receberam, entre aspas, esse título. E aí, para a gente não fazer uma confusão, né, entre essa ideia, porque a gente, às vezes, a gente que vem de um meio pentecostal, que somos, bem não, né, que somos de um meio pentecostal, a gente tem uma visão, às vezes, muito, digamos assim, do profeta, como a gente entende o profeta hoje. Então, a gente lê sobre o profeta no Antigo Testamento, fazendo aí uma projeção da forma que a gente tem dos profetas de hoje. Só que não é assim, irmãos. O profetismo do Antigo Testamento, ele é totalmente diferente do dom de profecia que é manifestado pelo Espírito dentro do Novo Testamento, tá? É totalmente diferente.
tá? E acredito que a única coisa que existe alguns pontos em comum, né? Mas as diferenças, elas são gritantes, né? Elas são muito grandes. Então, a ideia do profeta dentro do Antigo Testamento, né? Um dos pontos, né, que a gente vê é essa ideia de receber esse oráculo divino, né? E transmitir esse oráculo divino para as pessoas, né? Para as pessoas. E isso aí se tornava esse ministério profético, profético para a pessoa por uma vida, né? Por uma vida. E a gente vê, né, dentro desses episódios, essas pessoas, essas mulheres que recebiam esse oráculo divino, né, essa orientação divina, em determinado momento, elas têm ali, né, recebem esse título de profetisa, como a gente entende o profetismo dentro do Antigo Testamento, tá? O que diferencia, né, muitas vezes, digamos assim, esse movimento profético, existe um marco, né, dentro da história de Israel, sobre o profetismo, e aí onde ele ganha, né, o desenho que inclui o próprio profeta Isaías, é pós-Samuel, tá? Pós-Samuel. E aí a gente entra na parte de comportamento, né, de ideia de profetismo dentro da história de Israel. O que acontece? A partir de Samuel, digamos assim, de Samuel em diante, né, Samuel ali foi juiz, profeta e tudo mais, de Samuel em diante, a gente percebe um comportamento diferente dentro desse ministério profético. A gente percebe, né, que o povo estava mudando, os reis estavam mudando e os profetas, né, começaram a ouvir a voz de Deus, né, com uma maior frequência, dado ao comportamento do povo, ao comportamento do rei, e eles precisavam entender essa profecia. Então e a gente vê, né, o próprio texto ele traz isso, essa ideia do profeta que recebe a mensagem, que se recolhe, que vai ler, que vai escrever sobre aquilo, que vai tentar e estudar ou compreender os tempos e as estações para ouvir a voz de Deus e compreender aquilo que ele está falando e transmitir para as pessoas. Então, essa ideia, né, desse comportamento, de fazer discípulos, de juntar, né, grupos ali, como seriam grupos de oração, de jejum, de escrever e tudo mais, é, a gente percebe, né, a gente percebe isso de Samuel para frente, tá? De Samuel para frente. Então a gente vê, né, dentro desse profetismo de Israel, essa diferenciação. Existe sim essa diferença entre esse profeta do Antigo Testamento e é, esse profeta, digamos assim, antes de Samuel e depois de Samuel. Então por isso que a gente entende, né, esse movimento após o profeta Samuel. Tá certo? Então, a maioria dos estudiosos, né, eles acreditam, né, que, voltando ao ponto do título da esposa de Isaías como profetisa, que ela foi chamada como de profetisa apenas porque ela era casada com o profeta. Umas pessoas até brincam, né, falam assim, a esposa do pastor é a pastora, né, a esposa, mas ela não recebeu, né, essa consagração nem nada, mas por ser esposa do pastor, ela seria, entre aspas, a pastora, tá? Só que a gente vê, irmãos, que, no entanto, né, que existe sim essa possibilidade da esposa de Isaías ter sido chamada de profetisa só por ser esposa do profeta, mas também a gente não pode descartar a possibilidade de que ela tenha sido profetisa por direito próprio, né, exercendo um ministério ali independente do seu marido, tá? E essa, né, pode ser, inclusive, a interpretação mais natural do título que foi dado a ela lá em Isaías, capítulo 8, versículo 3, tá certo? Então a gente tem aí essa diferenciação entre eles, tá? Ainda sobre a vida pessoal, né, Isaías ele teve um ministério aí longo, né, um ministério aí de vários anos, de acordo com a tradição rabínica, ele sofreu o que a gente chamaria do martírio pela espada, né? Ele teria sido aí cerrado ao meio durante o reinado do profeta não, perdão, do rei Manassés. Então, dessa forma, alguns também, né, teólogos, estudiosos, eles fazem um paralelo com o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 37, tá?
esse texto fala a respeito justamente dessas pessoas que foram cerradas ao meio, tá? E aí algumas pessoas, né, dentro dessa tradição, elas fazem essa conexão desse texto com o profeta Isaías. Apesar do texto, né, fala lembrando disso, que o texto ele não menciona o profeta Isaías, tá? Então ele traz realmente só essa expressão dos cerrados ao meio, dentro da tradição, né, judaica, né, tanto a Talmud como também o livro Ascensão de Isaías, afirma, né, que ele foi martirizado por ordem do rei Manassés. Não é um dado bíblico direto, né? Porém, essa informação ela é amplamente aceita dentro da tradição cristã histórica e também é respeitada dentro da teologia pentecostal, tá? Eu digo isso, irmãos, por quê? Porque tem gente que vai falar que isso é mentira, que isso não existe, que não existe a conexão e tudo mais. Então, eu sempre gosto de falar esses pontos bem, de forma assim, bem clara, bem nítida para vocês, porque eu sei que tem gente que não acredita nisso, né? Que não tem nada a ver. Inclusive, a gente vai falar, quando a gente vai falar, for falar sobre a crítica, né, que existe dentro do profeta Isaías, muita gente acredita que o livro de Isaías, é, que ele não escreveu 100% do livro, né, que ele não escreveu 100% do livro, que existe uma parte do livro que foi adicionada pós-exílio e tudo mais, enfim. Então a gente tem, eu digo isso, né, por conta dessas informações, dessa crítica que existe, tá? Não falo no que a gente crê, tá? E nas outras informações que existem sobre esse tema. Ainda sobre a vida, né, pessoal do profeta, o ministério de Isaías durou pelo menos 40 anos. Tá? Isso é um período muito, muito longo, irmãos, para um profeta, tá? Parece pouco, não é? Mas ele viveu muitas fases de Israel, muitas fases de Judá, e ele assistiu muita coisa, tá? Ele assistiu muita coisa, profetizou muita coisa nesse intervalo aí desses 40 anos, tá? E suas últimas profecias datadas, né, provém ali do reinado de Ezequias, tá? Manassés, que sucedeu Ezequias como rei em Judá, ali por volta de 687 a.C., ele foi fortemente pró-assírio. Não se preocupe, a gente já vai falar sobre a Síria, sobre a pressão política que ele estava fazendo, que o reino assírio estava fazendo sobre Judá, não se preocupem, mas só para já ir os irmãos organizando essas informações, tá certo? Que houveram reis dentro de Judá, aí que estavam ali adeptos, né, a fazer acordos com as forças inimigas. Do ponto de vista religioso, né, seu reinado ele foi caracterizado como o pior período de apostasia, o reinado de Manassés, tá, da história de Judá. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 21, e de acordo com a tradição, né, como eu falei para vocês, preservada em escritos judeus e cristãos primitivos, Isaías foi cortado durante as perseguições religiosas que ocorreu durante o período desse rei perverso, tá? Depois, né, aí a gente vai voltar um pouco aí também na história sobre pontos também que foram específicos do profeta Isaías, foram comportamentos que ele teve aí, que o livro ele traz, ele fala um pouco sobre isso, né, tanto o livro dos reis, como também o próprio livro dele. Depois que a gente tem um momento que Isaías, né, ele traz essa profecia para os reis, né, ele traz conselhos de sabedoria, conselhos divinos ali para os reis, né? Só que os reis, irmãos, muitos deles estavam ali totalmente distantes do propósito divino. E eles preferiam confiar em acordos políticos, em nações pagãs, do que confiar no Deus de Israel. E tem um determinado momento que a gente vê que Isaías ele vem, né, ele traz ali um conselho, e aí por esse acesso, né, que a gente vê que Isaías ele tinha nesse ambiente real, dessa realeza, ele traz, né, um conselho e Acais ele rejeita, tá? Ele rejeita esse conselho. E aí o profeta, nesse momento, ele anuncia uma retirada da vida pública. Isso é um fato bem interessante, né? Que ele sai de cena, entre aspas, aí, né? Naquele momento,
porque ele percebe, né, que não, ali a carne não vai ouvir. Ele pode profetizar 10 vezes, a gente tem essa sensação no texto, né? Mas os ouvidos estão tão fechados, né? Os olhos estão tão fechados que eles não conseguem enxergar, não conseguem enxergar e ouvir a voz de Deus, tá? É, e nesse período, né, é bem interessante, quando ele digamos assim, que ele se retira dessa vida pública, né? Ele, nesse intervalo aí, ele parece ter reunido um grupo de discípulos sobre ele e se dedicou às suas instruções. E aqui a gente tem um ponto bem interessante do texto, né? Isso é um comportamento, aquilo que eu falei para vocês, de escola de profetas, né? De escola de profetas, de você se reunir com pessoas, você ensinar sobre a mensagem de Deus, você escrever sobre o que Deus falou com você, se dedicar um tempo ali para orar, para se consagrar. Então, essa ideia, né, de grupo que se reúne para aprender do profeta, digamos assim, acredita-se aí, né, que aí leva esse nome de, entre muitas aspas, tá? Entre muitas aspas, de escola de profeta, tá? Escola de profetas. Mas vamos lá, vamos seguir. Aqui eu trouxe esses dois infográficos, né, que eu encontrei na internet, tem até referência aqui embaixo, né, dos autores, que mostram, mano, eu trouxe para ilustrar essa ideia da cronologia dos profetas, para vocês verem, né, para vocês verificarem aí como os profetas, eles eram contemporâneos entre si. Eram contemporâneos entre si. A gente tem aqui, a princípio, né, aqui né, na imagem da esquerda, deixa eu vir aqui para você, aqui, ó, na imagem da esquerda, um reino unido, tá? Um reino unido. Existia uma manifestação profética? Sim, né? Nesse período aí, Samuel profetizou, enfim, tem um movimento profético aí, mas não, a gente percebe, né, que ele se intensifica a partir do reino dividido. Porque a gente já tem aí uma nação que está desobediente, que já se afastou da lei, que já se afastou dos propósitos divinos, já se misturou, né? Já se miscigenou com nações pagãs, e aí essa miscigenação, esse abandono, essa apostasia da fé, faz com que essas pessoas, né? Faz com que o Senhor aí levante esses profetas para trazer o povo de volta ao arrependimento, tá? Ao arrependimento. Então a gente vê aqui, ó, uma manifestação profética no Reino do Norte e uma manifestação profética no Reino do Sul, tá? O Reino do Norte com a casa de Israel e o Reino do Sul com a casa de Judá. Então, percebam aqui, ó, que a gente vê nesses períodos, ó, enquanto Obadias e Joel estavam profetizando aqui no Reino do Sul, a gente já vê, por exemplo, ó, Elias e Eliseu profetizando do Reino do Norte, ali praticamente em décadas, né, muito parecidas. Tá? A gente vê uma manifestação profética aqui maior já no finalzinho do Reino do Norte, lembrando, né, que o Reino do Norte ele é invadido pelos assírios, né, e em 722 Israel é tomada, né, Samaria é destruída, e eles varrem, né, esse povo e para leva os cativos, né, durante o período assírio. Então a gente já vê que no finalzinho aqui, né, nas últimas décadas do Reino do Norte, a gente tem uma manifestação profética de Jonas, Amós e Oséias. Junto aqui com eles, né, percebam aqui no finalzinho do Reino do Norte, a gente tem Isaías e Miqueias, tá? A gente tem aqui, ó, Isaías e Miqueias aqui no Reino do Sul, e a gente tem Oséias aqui no Reino do Norte. Então, irmãos, acreditam que Isaías, ele testemunhou, né, testemunhou a invasão do Reino do Norte. Imagina a tristeza, né, e a angústia do profeta ao ver o destino, o castigo que os seus irmãos no Reino do Norte, os seus irmãos de Israel, sofreram. E ao ver o comportamento do Reino do Sul, da casa de Judá, caminhando, né, na mesma trilha.
Imagina a angústia, a tristeza do profeta, tá? E aí acredito que dê para perceber, aqui, ó, essa barra cinza mostra, né, as décadas, né, e o período aí aproximado que ele viveu, que ele profetizou, e a gente vê, né, que ele é um período bem longo, né? É um período bem longo de vida e também de manifestação profética. O que é que acontece, ó? O reino do norte já não existe mais, né? Já tinha sido ali levado. Então, os demais profetas, eles vão se manifestando aqui no reino do sul. Deus vai levantando vários profetas para alertar o povo, né? Para chamar o povo ao arrependimento. Olha, se arrependam, senão o que passou com Israel vai passar com vocês. E o povo fez o quê, irmãos? Tinha um rei que se levantava ali, acolá, era bom, mas aí se levantava outro, ruim, pior, e foram até chegar finalmente um ponto que a justiça divina se manifestou, tá? A justiça divina, ela se manifesta, e aí chegam as profecias realmente de juízo e condenação do povo, tá? Então a gente vê aqui, ó, no período pós-Isaías, a gente vê Sofonias, Naum, Abacuque e Jeremias, né? Jeremias aí, é, ele sofreu, né, a dor de ver o seu povo levado cativo, tá? Diferente aqui de Isaías, Isaías ele estava profetizando em Judá, em Jerusalém, então ele assistiu os irmãos dele, né, sendo levados. Jeremias, não, Jeremias viveu a destruição. Ele viveu a destruição, ele viveu o cativeiro, tá? Então a gente tem aí essa dor desse profeta. E nesse período aqui temos o Reino do Sul elevado, e nós temos aqui nesse período Ezequiel, no período dos anos, né, de cativeiro babilônico, Ezequiel e Daniel. Os 70 anos terminam, né? Os 70 anos de cativeiro terminam, e aí o povo começa a voltar para Jerusalém, tá? Para Jerusalém. Só que a gente já tem uma diferença, né? Quando a gente fala de ir para a sua terra, né? Ir para a sua pátria, para a sua nação, a gente consegue, por exemplo, traçar um paralelo entre Egito e Babilônia, tá? No Egito, todo mundo estava escravo, estava ali preso, né, sobre o jugo de Faraó, mas quando chega Moisés para libertar e para conduzir o povo à sua terra, a terra dos seus pais, vai todo mundo junto, né, numa grande caravana. Aqui a gente já tem uma dificuldade, aqui não tem, a gente vê que o povo todo não se reúne, né, numa única caravana e volta para Jerusalém. Não? A gente tem as divisões e organizações entre as caravanas, né, até porque tinha gente que não conheceu Jerusalém. Nasceu na Babilônia, cresceu, né, ali prosperou dentro da Babilônia, mesmo estando cativo, né, mas ali cresceu dentro da Babilônia, não queria voltar. Mas aí tem o chamado, a gente vê essa empreitada, né, de Esdras e Neemias para levar o que está escrito lá, né, em Esdras e Neemias, todo o processo de retorno para a nação. E aqui a gente tem um grande desafio, né? O povo, quando chega e vê Jerusalém destruído, os muros destruídos, o templo, né, não existe mais, eles caem numa tristeza muito grande, né? Caem numa tristeza muito grande, não querem voltar, não querem, começam, né, mas param, e aí Deus ele vai levantando os profetas, mostrando, né, que o povo precisava construir, reconstruir o templo, reconstruir os muros, e traz essa mensagem de esperança, né? E aqui nesse movimento final, a gente tem Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Nessa profecia de restauração, de retorno, né? O povo ali desanimado, o povo desistindo, e o profeta chega lá, né? Trazendo essa mensagem de consolo e também, né? Lembrando ao povo que não voltem para desobediência, tá certo? Então aqui a gente tem um panorama, irmãos, a gente tem um panorama aqui do profetismo, né, basicamente aqui em Israel e Judá, do reino dividido, tá? Como eu falei para vocês, quando a gente fala de profetismo em Israel, é um movimento muito, muito mais amplo. A gente fala, por exemplo, em um exemplo, Noé, se a gente for levar para o lado do profetismo, né, nesse conceito de que ouvir o oráculo divino e executar, né? Moisés, ele foi um profeta,
Ele foi um profeta, ele ouviu a voz de Deus. Abraão foi um profeta também, ouviu, né? Creu na promessa e seguiu, né? Seguiu a orientação divina. Isso é coisa que profeta faz, tá? Isso é coisa que profeta faz. Só que é interessante, dentro do desenho, né, da ideia profética que a gente tem, muita gente não conta, né? Não conta com Abraão, não conta com Noé, não fala disso, né? Mas eles são, se a gente for pelo conceito do oráculo divino, do futuro, a gente tem aí esses dois, né? Um patriarca e tem Noé. Só que aí esse modelo, digamos assim, né, profético, como falei para vocês, surge de Samuel para frente, principalmente na manifestação no reino, pós aí reino dividido, tá? Dito isto, irmãos, dito essas informações iniciais, né, sobre Isaías, sobre ele como profeta, um pouco, né, ali bem pouco, na verdade, sobre a sua vida pessoal, sobre esse meio, né, que ele estava, a gente vai agora para um ponto crucial, um ponto muito importante da nossa aula, só para entender a profecia de Isaías, que é o contexto histórico e social do profeta. Tá? A gente vai agora fazer uma viagem, né, para Jerusalém, para Jerusalém, para entender o que o profeta estava passando e e a mensagem de Deus para essas pessoas. Então, como é que o povo estava se comportando? Quais eram as práticas do povo e dos reis, da liderança religiosa, que eles estavam fazendo para que viesse essa profecia. E a gente vai falar e vai tratar sobre isso, tá? A gente vai se aprofundar. E a gente vai ver que o texto de Isaías, ele é tão rico, né? E ele vai muito além. Eu sei que às vezes as pessoas elas têm essa visão reducionista, né? Infelizmente, tem gente até hoje que só lê Isaías capítulo 6 e não foi nem o capítulo 6 completo, foi só os primeiros versículos. Aí lá num dia de paz, aí fala sobre o capítulo 6, todo o texto, pode prestar atenção, culto de missões, bota profeta Isaías, capítulo 6, que é eis-me aqui, envia-me a mim, o povo lá se empolga, chora, tudo mais. E aí a gente tem alguns capítulos específicos, né, digamos assim, que as pessoas leem, que as pessoas estudam sobre Cristo, né, de Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, Isaías 53, que as pessoas trazem ali, né, como cristológicos, digamos assim, mas o livro de Isaías, ele vai além desses capítulos, tá? Vai além desses capítulos. E até para a gente entender esses capítulos, a gente precisa ler a obra completa. A gente precisa ler a obra completa. Então, mais uma vez, ressalto, né, informação, vamos estudar, ler o livro completo, tá? O livro completo de Isaías para a gente entender. Então, vamos lá, vamos compreender o contexto do profeta, tá? Então, o mundo nos dias de Isaías, né? O pano de fundo histórico, né? Ou seja, o relato dos dias que Isaías viveu, a gente encontra, né, em 2 Reis, do capítulo 15 até o capítulo 20, e em 2 Crônicas, do capítulo 26 até o capítulo 32. Então aqui a gente já tem um primeiro recorte histórico, tá? É sempre bom lembrar, né, que o livro dos reis, o livro das crônicas, ele traça, né, uma linha do tempo histórica dos dias de Israel e Judá, tá? Dos dias de Israel e Judá. E essa linha histórica, né, ela, obviamente, ela tem algumas lacunas, principalmente com relação à mensagem profética que foi proferida nesse período, que são preenchidas com o texto dos profetas. Então, um exemplo, se a gente tem ali um relato de um rei, né, um rei Acais, Ezequias, quem seja, os dias do profeta, daquele reinado, a gente vai encontrar no livro do profeta. Tá? No livro do profeta. Então, é sempre bom a gente fazer essa leitura de maneira paralela, tá? De maneira paralela. A gente lê esse período aqui que está no livro dos reis, que está no livro das crônicas, a gente vai entender. Quando ele for mencionar Uzias, Acais, Ezequias, e a gente for lá para o profeta, a gente vai entender, nos dias de Acais estava assim, no dia de Uzias estava daquela forma. Então, a gente vai entendendo, né, montando esse quebra-cabeça. É fácil, Basílio? Não é fácil, realmente é um pouco complicado,
tá? É um pouco complicado. Por isso que mencionei aqui anteriormente. Quando eu era adolescente, né, que eu estava estudando o texto sagrado, me confundia muito, mas eu não conseguia entender principalmente esse vai e vem geográfico de Jerusalém, de Samaria, de Judá, de Israel. Eu não conseguia entender. Então, quando a gente organiza essas informações, tá? Temporais, geográficas, nessa linha do tempo dos reis de Israel e de Judá, a gente consegue entender a mensagem do profeta, tá? Tem uma Bíblia, né, muito conhecida que organiza, né, isso de digamos assim, bem mais didática, só que infelizmente, né, deixa eu até vou procurar aqui para mostrar para vocês. Eita, perdão. É, ela foi subindo muito de preço, né? Sendo bem sincero com vocês. Eu lembro quando eu a comprei, ela tinha um preço bem mais acessível. Hoje ela já está um pouquinho mais cara, que é a Bíblia de Estudo Cronológico, tá? Bíblia de Estudo Cronológico. Então, o que é que a Bíblia de Estudo Cronológica faz? Ela organiza essas informações em ordem cronológica para a nossa leitura. Então, por exemplo, né, mais ou menos assim, quando o livro dos Reis ele menciona o profeta Isaías, né, ou traz o profeta Isaías ali na história, junto vem após esse relato já a profecia de Isaías, tá? E aí ela vai organizando essas informações. E aí, quando a gente vai lendo o texto, tanto é que é uma Bíblia, ela é uma Bíblia de consulta, tá? Não é uma Bíblia que a gente coloca debaixo do braço e vai para a igreja. Ela é uma Bíblia de estudo, ela é uma Bíblia de consulta. A gente consegue, por exemplo, verificar, né? A gente consegue colocar na linha do tempo esses textos. Quando ela traz, por exemplo, o livro de Atos, ela não traz só o livro de Atos, ela traz o livro de Atos com as cartas paulinas. Então, quando a gente vê o relato de Lucas sobre uma viagem missionária de Paulo, e que nessa viagem ele escreveu uma carta, ou que nesse relato ele escreveu uma carta, ele já traz, ela já traz, junto com o relato, a carta. E aí você consegue fazer a conexão de maneira mais fácil, né? De maneira mais acessível. Como a gente não tem, se você não, aí, professor, eu não tenho uma Bíblia de estudo cronológica. Não tem problema, irmãos, não tem problema. Deixa eu até ver aqui por curiosidade quanto é que ela está hoje, aqui na Amazon. Misericórdia, tá isso tudo? Jesus amado. É, Ó, eu não sei como é que tá aí, né? Eu não sei quanto é que tá aí. Talvez esteja esse preço aqui por conta. Alguém pesquisa aí, irmãos, por favor. Me façam esse favor. Coloca aqui no chat, né? Quanto tá mais ou menos. Mas aqui tá 219 euros. Tá? Aqui tá 219 euros. 219 euros, irmãos, é 100 euros, é 600 reais. 610 mais ou menos. Então, 219 já vai para mais de 1.200 reais, viu? Tá bem, 1.200 reais nessa Bíblia. Mas talvez esteja esse valor aqui pela localidade. Então, talvez isso já com frete, tudo, então esteja esse valor. Tá? Alguém pesquisa, por gentileza, coloca aqui no chat, só para a gente matar essa curiosidade quanto a essa Bíblia hoje. Então, essa Bíblia aqui, irmãos, ela faz esse papel, entendeu? Ela organiza essas informações em linha cronológica, tá? Então, vamos lá, vamos voltar nesse ponto. Então, né, os dias de Isaías eram dias muito difíceis, né? Ó, meu irmão tá informando aqui no chat que tá R$ 400. Tá até R$ 400. Bem, vamos lá, né? Vamos lá. Bem, tá. Eu lembro que na época que eu comprei foi bem menos do que isso, tá? Na época quando eu comprei, tinha aqueles revendedores, né? Não sei se vocês chegaram a alcançar, que eram aqueles revendedores CPAD, que era o pessoal que vendia material, livro, Bíblia, e aí eles vendiam com desconto. E o desconto era até razoável, né? Às vezes era 10%, 15%, e era um preço bem parecido com o que estava no site, né? Bem parecido com o que estava no site. Então, eu comprei na época, acho que por menos de R$ 200. Menos de R$ 200. Mas é um investimento, irmão. Caro, assim, R$ 400 para algumas pessoas é muito salgado. Não sei, para outras não, né? Para outras é um valor super tranquilo. Para outras, algumas pessoas eu acredito que seja é um preço salgado. Mas é um investimento que a pessoa faz, só que, como eu falei para vocês, é uma Bíblia de estudo. É uma Bíblia para você estudar, para você consultar a informação, para você se aprofundar sobre um determinado tema,
tá certo? Eu já vi, por exemplo, irmão, gente comprar bíblias caríssimas, super, com um conteúdo assim, super aprofundado, e por não saber usar, vendê-la, vendê-la. E eu fiquei, nossa, eu fiquei muito triste. Eu falei, não, eu lembro que tem uma Bíblia de estudo palavra-chave também, que ela é mais ou menos, ela é nessa, não na linha da cronológica, né? Ela traz a tradução das palavras-chave na língua original. Ela tem como se fosse um dicionário anexo à Bíblia, e que ela é uma ferramenta assim valiosíssima e que muita gente não, eu já vi gente comprar, não saber usar e vender, tá? Vender tipo por menos da metade do preço. Então, é uma ferramenta que eu falei para vocês. Ela é uma Bíblia, inclusive, até para você achar referência, a gente não acha como a gente procura, né? A gente sabe onde está ali o profeta Isaías, a gente sabe onde está o livro, o Evangelho de Marcos, a gente sabe, pela ordem, né, que a gente já conhece. Ela não, você, para você procurar uma referência, você tem que ir no sumário, porque no sumário é que tem mostra na página que aquela referência está, porque a ordem dela, cronológica, está diferente da ordem que a gente conhece, tá? Mas voltando, dias do profeta Isaías. O profeta Isaías, o povo, né, os dias ali, eles estavam vivendo uma pressão política mundial muito grande. Por quê? Porque existiam grandes reinos que estavam ali lutando pela supremacia, pelo poder. E eles queriam conquistar também Judá, tá? Queriam conquistar Judá. E o principal reino ali desse período era o reino dos assírios, né? Ficava ali na região nordeste dessa região ali do Oriente Médio, do Oriente, não do Oriente Médio, né? Do Oriente, e eles dominavam essa cena. Eles estavam dominando essa cena. Então, Isaías ele foi chamado num período muito conturbado da história de Israel. E ele foi literalmente essa voz que ninguém queria ouvir. Aí a gente vai entender por que nesse texto. A gente vai ver alguns textos que a gente vai entender essa frase. A voz que ninguém queria ouvir. E basicamente se resume isso no sentido de que Isaías chega nesse. Quando você está passando, né, trazendo aí um paralelo, né, para a gente entender melhor. Quando a gente está passando por uma prova, irmãos, por uma luta, né, por alguma dificuldade, o que a gente quer ouvir? A gente quer ouvir uma mensagem de consolo, né? A gente quer ouvir uma mensagem de conforto. Dizendo, olha, vai passar, vai dar tudo certo, Deus é contigo. A gente quer escutar mensagens assim. Poxa, a gente já está sofrendo. E ainda escutar, hum, ainda escutar que vem coisas piores, ninguém quer, né? E o povo de Judá e o povo de Israel estavam passando por isso. Eles estavam passando por toda essa pressão, as nações querendo engolir Israel, a Síria querendo arrastar o Reino do Sul, destruir Jerusalém, e Isaías ele chega com uma mensagem não de consolo, dizendo, vai dar tudo certo. Não, não. Ele chega com uma mensagem de denúncia, denunciando o povo. Ele traz à luz, né, toda a vergonha, o pecado que o povo estava fazendo, que o povo estava. Ele traz realmente assim, ele tira a máscara da sociedade de Judá naqueles dias. E aí, quem é que quer ouvir esse tipo de mensagem? Quem deu crédito à nossa pregação? Vamos avançar. Vamos ver aqui, ó. Então, trouxe aqui esse mapa para ilustrar para vocês como estavam ali, como foram esses domínios, né? Então, a gente tem aqui, nesse estreito, né, entre o Egito, essa conexão aqui entre todo o continente africano e, né, essa Península Arábica e todo o mundo oriental, a gente tem aqui Israel, né, que é essa terra aqui de passagem. Então, aqui a gente tem aqui o Reino do Norte, né, com a capital em Samaria, e a gente tem aqui o Reino do Sul, com a capital em Jerusalém. Então, aqui de vermelho, né, a gente vê o Império Assírio, e em roxo, mais na frente, né, a gente vê o Império Babilônico. A gente vê que o Império Assírio, né, ele conquista primeiro o Reino do Norte, mas depois eles são vencidos pelos babilônicos. Então, os babilônicos eles dominam os assírios na linha do tempo, né, e depois eles conquistam também o Reino do Sul, tá certo? Então, a gente tem aqui, para vocês verem como ele já
esses reinos, né, eles foram aí avançando. Olha como eles chegaram longe, irmãos. Ó, o Império Assírio, ele avançou até o norte Egito, nessa região aqui chamada Delta do Nilo. Então, eles avançaram aqui nessa região norte norte da África, e também alcançaram, né, foram até a região média, né, até os Medos. Então, foi um império, né, avassalador, um império avassalador e extremamente cruel. Isaías ele trata sobre isso. Então, o povo, né, estava enfrentando todas as pressões desses impérios que queriam aqui engolir a nação de Israel, tá? Nesse mapa aqui, a gente consegue enxergar essas dinastias, digamos assim, e esses avanços. Então, a gente tem primeiro um centro sírio, né, com a capital em Nínive. E essa capital aqui é conhecida de vocês, né? É conhecida de vocês. Tenho certeza que todo mundo lembra de um profeta que fugiu dessa capital, né? Que fugiu dessa capital. Olha que interessante, mas o caminho que ele devia seguir, né? Ele devia sair daqui, a gente está falando aqui de Jerusalém, de Israel, né? De ir para Nínive, tá? Ele devia seguir aqui para Nínive. E ele toma uma rota totalmente diferente, tá? Então aqui a gente tem o Império Assírio nesse centro assírio, tá? Aqui com a capital em Nínive, e aí a gente percebe, né, as dinastias aqui em verde, né, principalmente de Salmanassa, ele vem aqui conquistando toda essa região, tá? Aqui nessa parte mais roxa, né, a gente vem ver Tiglat-Pileser e Senaqueribe, e aí eles conquistam, né, essa região aqui do norte, e essa região do sul aqui, na região da Babilônia, na região da Caldeia, e percebam, né, que essa conquista aqui, eles avançam até para o Reino do Sul, só que no Reino do Sul eles não destroem o Reino do Sul, mas ficam ali reféns digamos assim, desses impostos, né, que eram arrecadados, né, ou seja, o Reino do Sul paga um valor alto pela sua liberdade, também, entre aspas, até ele chegar no seu apogeu, no seu auge, né, aqui em roxo, por volta de 680 até 630 a.C., onde ele alcança o seu poderio, né, o seu poderio máximo. E mais na frente tudo isso se destrói, até porque sempre menciono isso nas aulas de quando a gente está falando de história, de reinos. Irmãos, um reino quando ele avança muito, né, ele se torna muito grande, muito poderoso, é muito difícil se sustentar. É muito difícil sustentar todo aquele apogeu. Ele chega ao seu apogeu e aí ele vai declinando, ele vai caindo, né? Então a gente vê isso em várias e várias dinastias da história, em vários reinos da história que foram crescendo, avançando, atinge o seu auge e depois ele entra em declínio, ele começa a ruir, né? Às vezes de dentro para fora, às vezes de fora para dentro, né? Às vezes vai perdendo territórios. Então, os assírios, né? A gente percebe essa evolução. Eles foram crescendo, conquistaram, e depois eles foram aí ruindo e conquistados pelos babilônios, tá? Socialmente, dentro dos dias de Isaías, né, havia as classes pobre e rica, né? Só que existia um abismo terrível entre ambas, tá? Ou seja, os ricos eram muito ricos e os pobres eram muito pobres, tá? Nesse período prevaleciam os abusos, os ressentimentos, mal-estar, exploração, roubo de terras, extorsão e despejo, tá? Governos de cidades corruptos e juízes que aceitavam suborno tornaram a vida miserável para os pobres, tá? Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, tá? Vamos ver esse texto aqui de Isaías capítulo 3, versículos 14 e 15, diz o seguinte: o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: vocês foram que arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês.
Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor, o Senhor dos exércitos, é quem está falando. Irmãos, ele está falando essa mensagem aqui para o povo de Israel. Ó, os anciãos os anciãos do povo, ou seja, a liderança do povo de Deus. A gente está vendo aqui que a liderança estava roubando dos pobres, estava esmagando o povo de Deus, estava moendo o povo de Deus. Isaías ele chega, irmãos, tirando justamente o tapete e mostrando que estava debaixo do tapete. Debaixo do tapete, tá? E a gente tá só começando, viu? As denúncias, isso aqui é só o começo das denúncias. Vamos lá, o que é o que Isaías capítulo 10 diz o seguinte: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, da calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhes resta fazer, a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Vejam só, a gente está falando aqui de povo de Deus, de juízes, né, que deveriam julgar de maneira justa a causa do povo, tá? De liderança, mas na frente que vai chegar já na liderança religiosa, de liderança religiosa que deveria cuidar do direito do povo, do direito da viúva, do direito do órfão. E o que é que eles fazem? Roubam dos pobres e ainda despejam eles dos lugares que eles viviam. Do lugar que eles viviam, tá? Quem quer escutar uma mensagem dessa, irmãos? E fora tudo isso, né? A Síria ali rondando, querendo engolir Judá. Vamos lá. Dentro desse contexto, né, de todas essas injustiças, o pecado era muito mais embaixo, estava muito mais oculto. Vamos lá. Luxúria e ociosidade unidos à indiferença para com o sofrimento dos outros caracterizavam aqueles que eram prósperos. A embriaguez seguia sua trilha costumeira e aumentava a pobreza, tristeza e aflição. Vamos lá. Vamos para o texto. Isaías capítulo 3, julgamento das filhas de Sião. Vejam só esse texto, para você ver que, mais uma vez eu falo, Isaías é muito mais do que Isaías capítulo 6, que Isaías capítulo 9, capítulo 11, capítulo 53. Olha só o que está lá em Isaías capítulo 3, que muitos são os capítulos anteriores ali, o chamado, que é que ele traz. O Senhor disse, visto que são orgulhosas as filhas de Sião e andam de pescoço erguido, com o olhar despudorado, dando passos curtos e fazendo tinir os enfeites dos tornozelos, o Senhor fará com que apareça sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez delas. Veja só o comportamento das mulheres. Elas tinham como se fosse tem uma tornozeleira, né, irmãos? Não a tornozeleira eletrônica. Aquela tornozeleira que é uma joia, né? Muita gente usava antigamente. Que tinha ali, né, seus enfeites, seus adornos. E elas, para chamar atenção, elas andavam com passos curtos para que se escutasse mais o seu caminhar, tá? E o Senhor fala que olha o castigo que vem, que vai mandar uma sarna na cabeça delas, tá? Uma sarna na cabeça delas. Naquele dia o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume, os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos e as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Em vez de perfume, haverá cheiro podre.
em vez de cinto, uma corda, em vez de belos penteados, cabeça raspada, em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco e marca de fogo em lugar de formosura. Irmãos, a gente está falando aqui de povo de Deus, tá? A filha, as filhas de Sião. Meus irmãos, Deus é justo. Muita gente esquece disso. Tem pessoas que elas vivem a vida como se o Senhor não tivesse dos altos céus olhando todas as coisas. Exatamente, tem muito comentou aqui no chat, né, do bate-papo, o negócio é sério. Ele é muito sério. Não é sério, não, ele é muito sério. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu tive um choque tão grande, porque eu não esperava, de verdade. Por isso que eu falei para vocês, a gente resume muito Isaías ao contexto messiânico, e sim, tem um contexto messiânico, é um dos maiores profetas messiânicos, mas ele traz denúncias, irmãos. Traz denúncias que você, quando você para analisar assim, diz, meu Deus do céu, era o teu povo e estava vivendo dessa forma. Então não tem como escapar do juízo da condenação divina diante desse comportamento. Se você está achando o que as filhas de Sião estavam fazendo, né, é pouco, piora. Piora, tá? Vamos lá. Isaías capítulo 5. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem. E continuam até alta noite, até que eu vinha os esquente. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres passarão fome e o povo simples morrerá de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite e abriu ao máximo a sua boca. Para lá desce o esplendor de Jerusalém e a multidão, o seu ruído e os que nela se alegram. Então o povo será abatido e as pessoas se humilharão, e os olhos dos orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. Aqui a gente já traz o profeta traz uma outra denúncia de pessoas que elas acordavam logo cedo para beber e passavam o dia inteiro bebendo até chegar à noite. O dia inteiro bebendo, ouvindo música, dançando, fazendo as piores atrocidades que vocês podem imaginar. E Deus lá dos altos céus vendo isso. Lá dos altos céus vendo isso. E aí ele traz a sentença. Hoje vocês estão passando o dia todinho bebendo. Mas a sepultura, ela está faminta. Aumentou o seu apetite. E todo mundo que está vivendo essa vida vai descer à sepultura. É o texto que está falando, irmãos. Não sou eu. É a palavra de Deus. E o texto termina. E diante de tudo isso, o Senhor dos Exércitos será exaltado. O santo será santificado em justiça. Ah, Jesus, nos ajude. Vamos avançar. Você pergunta, professor, piora? Tem como piorar? Irmãos, não tem nada. Eu me pergunto, esse contexto de sepultura seria o quê? Seria morte mesmo, irmãos. Morte, eu descer a sepultura aqui é literal, tá falando de morte. Morte física, né? A morte espiritual ali já, porque ninguém queria mais saber de Deus, culto, oferta. Não, nada disso, né? Ali já tá falando, está trazendo uma condenação já para o povo, tá? Uma condenação para o povo. E aí você pergunta, professor, você já falou das filhas de Sião, que estavam tudo ali andando, né, para chamar atenção, para trazer esse comportamento de luxúria, prostituição, Deus condenou. Falou aqui dos beberrões, né, o pessoal lá que passava o dia tomando goró, enchendo a cara, também foram condenados.
Mas tem como piorar? Meus irmãos, muita gente não conhece a natureza humana. Não há nada tão ruim que não possa piorar. O escândalo do escândalo pior tá vindo aí agora, tá? A gente tá falando aqui mais uma vez. Povo de Deus. Aqui, esse juiz aqui não é para nenhuma nação estrangeira, a gente tá falando aqui de povo de Deus, tá? O que é que estava acontecendo no meio religioso? Costumes supersticiosos do Oriente e a adoração horripilante a Moloque haviam poluído a religião pura. Faltava fibra moral e os padrões éticos estavam baixos. Ou seja, o povo deixou de adorar ao Deus de Israel e foram adorar a deuses pagãos, tá? Aqui a gente tem, né, uma imagem, digamos assim, uma representação do que seria, né, provavelmente essa adoração a Moloque. Preste atenção nessa imagem, né? A gente vê aqui, ó, dá para ver aqui, digamos assim, aqui a gente tem um sacerdote, obviamente, né, oferecendo uma criança, irmãos, uma criança em sacrifício a um deus pagão. Aqui embaixo a gente vê os músicos, né, ó, tocando seus tambores, aqui mais músicos, né, tocando seus trombones, e aqui a gente já vê, ó, pessoas adorando. Mais crianças aqui esperando, né, a vez delas para o sacrifício. Imagina quantas crianças foram sacrificadas nesses rituais pagãos. E a gente tá falando, mais uma vez, sei que tá estando, para até soar repetitivo, mas a gente tá falando de povo de Deus. Povo que devia adorar só Yahvé, só o Senhor. Virou as costas para ele e depositou a sua confiança em Moloque, em Baal. Olha o que o texto fala em Isaías capítulo 1, versículos 2 ao 4. Diz assim, logo o comecinho da profecia, do livro. Escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitam o Senhor, desprezam o Santo Israel. Voltaram para trás. Irmão, não sei se vocês conseguem visualizar a dor, né? Trazendo para termos que a gente sabe, né, que Deus é espírito, mas que não tem essa formação humana como a gente tem, essa anatomia humana como a gente tem, mas a nível de compreensão, imagina a dor no coração de Deus ao ver como o texto está aí, de você gerar um filho, cuidar dele, fazer ele crescer, e quando ele já está grande, ele se revolta contra você, vira as costas, e tudo que você ensinou, ele faz o contrário, e pior. Imagina a dor desse Deus Pai ao ver Israel dessa maneira. E ele traz esse texto logo no começo da profecia. Já começa o texto assim: o boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Desprezam o Santo Israel. Vamos lá. Outro ponto também que acontecia, na verdade, nesse povo, eram em relação aos profetas, irmãos. Como a gente viu no infográfico anterior, Isaías não foi o único profeta, né, desse tempo. E além de Isaías, né, de todos esses profetas que
eles foram mencionados ali, existiam também os falsos profetas, tá? Para enganar o povo, que enganavam o povo. Olha, os profetas comuns, né, estavam ocupados demais com bebidas fortes para dar atenção ao bem-estar das pessoas. E mesmo se estivesse à disposição para ajudá-las, careciam de qualquer mensagem, eles não tinham nenhuma mensagem verdadeira, né? Só tinham mensagens ali falsas, né? Eram as mensagens, as profecias compradas. Eram aqueles profetas que traziam só a mensagem que agradava o coração do povo, tá? As mulheres eram vulgares, sensuais, bêbadas, mimadas e negligentes, tá? Vamos aqui para o texto, verificar. Isaías capítulo 28. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Irmãos, os sacerdotes e profetas, que já foi para outra esfera, muito mais grave, né? Não que, professor, você está fazendo diferenciação? A questão não é essa, irmãos. A questão que a gente está falando agora de liderança religiosa. Sacerdotes e profetas. Olha o que Isaías ele está denunciando. Eles bebiam tanto que eles não conseguiam ficar de pé na rua. Olha o que o texto fala. Cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Estão confusos quando recebem uma visão. Tropeçam quando proferem sentenças. Claro, tá bêbado. Já viu o bêbado acertar alguma conversa? Como é que eles vão ouvir a voz de Deus se eles estavam embriagados? Embriagados. Como é que eles vão receber alguma visão? Ninguém sabe se é visão, se é o efeito ali do álcool no juízo. Versículo 8. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem sujeira. Eles dizem: a quem ele quer ensinar o conhecimento? E a quem ele quer explicar a mensagem? A crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seu materno? Por que nos fala como uma criança, repetindo palavras e frases, uma palavra, depois mais outra, um pouco ali, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali? Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha o Senhor falará a este povo, a qual ele disse: este é o descanso, deem descanso ao cansado, este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Olha o que Isaías está trazendo. Ele traz uma denúncia aqui para a liderança, que deveria dar exemplo, que deveria ouvir a voz de Deus, que deveria ensinar a lei e transmitir a voz e a vontade de Deus para o povo. O que é que esse povo estava fazendo? Enchendo a cara de álcool o dia inteiro, vomitando pelas mesas. E a imaturidade era tão grande e o pecado estava num nível tão terrível que eles já não conseguiam mais discernir a voz de Deus, do que era Deus e do que era o efeito do álcool. E aí as pessoas que eles e eles só viviam, e ainda achando pouco, viviam se queixando e reclamando, tá? Reclamando, mesmo mergulhados no pecado, eles ainda se queixavam, tá? Ainda se queixavam. E aí Deus fala: não, eu trouxe uma mensagem. Vocês não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir, tá? Vamos lá. Isaías capítulo 30. Agora vá e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escrevam no livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde,
São filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenho mais visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Ah, Senhor Jesus, nos ajude, irmãos. Tem gente que acha, né, que nos dias de hoje as coisas estão de uma forma terrível, mas quando a gente olha no texto sagrado, a gente percebe que a maldade sempre existiu no coração do homem. E basta só um desvio para que essa natureza humana engula você e lhe desvie para o caminho do pecado e da morte espiritual. A gente vê o texto aqui de Isaías, como eu falei para vocês. Quem é que quer ouvir uma mensagem dessa? Agora você entende, né? Porque o povo só prega em Isaías capítulo 6. Eu não lembro na minha vida, olha que eu sou crente desde os 5 anos de idade, ter escutado algum sermão, alguma mensagem, alguma pregação sobre Isaías 30. Por quê, irmãos? Porque traz uma denúncia do pecado do povo. Eles chegavam, né, para os videntes, para os profetas, não profetizem. A gente só quer escutar coisa boa. A gente só quer escutar coisa boa, não. Exortação, doutrina, não. Diga uma coisa agradável. Diga que eu vou vencer, que eu vou conquistar, que eu vou chegar lá. Profetize ilusões. Não fale mais a respeito do Santo Israel, da sua justiça, da sua verdade. Não quero mais ouvir sobre isso. E Isaías ele traz essa mensagem para o povo. Povo rebelde, dura cerviz, coração duro, quer escutar todo mundo, menos o Senhor. Quer dar ouvido a todo mundo, menos a voz de Deus. Menos a voz de Deus. Mais uma vez eu digo e repito: qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Tá? Não é mera coincidência. Vamos ver o que estava acontecendo dentro do templo? Ah, José, irmão, vai mastigando devagarzinho, viu? Vai mastigando devagarzinho. Tô me alimentando aqui, vocês vão se alimentando por aí. A gente tá falando da palavra de Deus, tá? A gente tá falando da palavra de Deus. O que estava acontecendo? Os impostos do templo haviam sido aumentados, mas podia ser um divórcio crescente entre a religião e a vida, tá? Ou seja, além das ofertas que eram dadas no templo, né, tudo mais, a liderança religiosa, achando pouco, começou a aumentar, a tributar o povo ainda mais. Para quê? Para entrar mais dinheiro. Para entrar mais dinheiro, para eles ficarem mais ricos, comprarem mais terras, comprar mais vinho para beber e passar o dia todo embriagado. Passar o dia todo embriagado. Era o que esse povo queria, tá? A devoção religiosa, né, dos dias de Isaías era somente uma atividade formal, imitada por aqueles que careciam da verdadeira compreensão de Deus e suas ordenanças. Ou seja, o momento ali litúrgico, né, do sacrifício, não tinha mais aquele valor de quebrantamento, de dizer, de estar ali contrito na presença de Deus. Não, eles iam ali puramente por uma mera formalidade. Iam, frequentavam ali do culto no dia da expiação, celebravam as festas, mas não passava daquilo. A transformação interior não existia. Não existia. Cultos a Deus, destituídos de ânimo, eram manchados com a adoração de outros deuses.
e a terra estava cheia de ídolos, diante dos quais ricos e pobres se curvavam. Tá? Então aqui a gente já vê, né, que a verdadeira adoração ao Deus de Israel já não existia mais. Adoração pura, genuína, né? O arrependimento, o perdão, o gozo de ser uma nação eleita, separada para ser um espelho, um reflexo da glória de Deus, já não existia mais. Já não existia mais. Um sacerdócio santo, sagrado, separado, para zelar pela lei e pela saúde espiritual das pessoas, já não existia mais. Entrou tudo no automático. Tudo no automático ali. Qual é o dia? Não, é o dia do sacrifício. Vou lá, realizo o sacrifício, acabou. Ah, mas o animal tá manco. Não dá igual. Não faz diferença. É só para cumprir a tabela. Irmãos, as coisas de Deus jamais serão por cumprir tabela. Se for para cumprir tabela, é melhor nem fazer. Se for para agradar A ou B, é melhor nem fazer. Você está perdendo seu tempo. E isso, irmãos, trazendo uma aplicação agora para os dias de hoje, né? Deus, ele não quer que a sua vida espiritual, a sua vida religiosa, seja só mais uma atividade formal na sua vida. Uma rotina, né? Como você vai ao trabalho, como você vai à faculdade, como você faz suas atividades, não. Ele não quer isso de você. Se você tem feito isso, sinto muito lhe dizer, você está perdendo seu tempo. É melhor fazer outra coisa. Deus, ele quer verdadeiros adoradores que compreendam a alegria da salvação e o adorem em espírito e em verdade. Quantas e quantas pessoas hoje em dia, elas não têm compartilhado um espaço no seu coração que deveria pertencer somente ao Senhor, mas hoje está manchado pelo pecado, por outros deuses, pelos deuses desse século, e tem perdido de viver essa vida com Deus. Isaías, quando ele traz tudo isso à luz, né, e aí onde entra às vezes a questão da exortação e da repreensão, porque a gente vive hoje numa geração que ela não suporta ser repreendido, ser repreendida. Não suporta, não pode reclamar, não pode chamar atenção, não pode exortar, não pode ensinar, por quê? Não, porque a pessoa pode se ferir, se machucar. A gente, é aquela coisa, né? A gente veio de gerações tão traumáticas no sentido de não saberem chamar atenção, que hoje ninguém quer chamar atenção mais para nada. E é mais fácil se comportar igual a igreja de Corinto, né? Pecado comendo solto e ninguém fala nada, não, para não machucar ninguém, para não, para e o pecado criando raiz e deixando e as coisas e a água vai passando por debaixo da ponte e os dias vão passando e o pecado, irmãos, é uma doença. Ele vai apodrecendo a pessoa por dentro, até não ter mais jeito e a pessoa e o membro ser amputado do corpo e até o membro, infelizmente, sair da igreja, sair do convívio ali. Por quê? Porque enquanto estava doente, não cuidou, não deu tempo de cuidar. Ou a questão não é nem não deu tempo, né? Não souberam cuidar. E aí quando já está avançado, tá? Já está ali em estado de putrefação e tudo mais, tá certo? E eu queria dar uma pausa aqui no conteúdo, né, nessa aula de hoje. A gente vai concluir por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse tema, tá certo?
E eu vou deixar aberto agora para os irmãos, ó, vi que alguém levantou a mão, que quiser falar, é, seja aí bem-vindo.